Olá, olá, querido, graça e paz, tudo bem com você? Estamos aqui ao vivo, nesse momento, para fazer uma live aqui importante. O tema da live é analisando o Apocalipse. Nós vamos analisar aí o Apocalipse, ok? Vamos analisar o Apocalipse. Eu queria que você já estivesse comigo aí, já participando conosco nessa live, compartilhando, inclusive, com seus amigos. Nesse primeiro momento aqui eu estou fazendo uma análise aqui da página, análise aqui do som, para ver se tudo está certinho, ver se a gente consegue transmitir uma palavra muito abençoada para a sua vida, ok? Então vamos só olhar aqui o som, ver se a gente consegue melhorar para você. Então nós vamos fazer uma análise sobre o Apocalipse hoje, nós vamos fazer uma análise sobre o Apocalipse, principalmente sobre um aspecto que eu coloquei no ontem, não, foi segunda-feira, na pregação, eu falei sobre as estrelas cairão do céu. E eu queria analisar isso aqui porque em Apocalipse está caíram do céu. E em Mateus 24 está cairão do céu. Então eu preciso dar uma explicação aqui para você de como funciona e como que ocorreu e o que significa cairão e caíram, tá, do céu. Então nós vamos fazer uma análise. Eu estou aqui com o meu livro, Os Últimos Dias, o Apocalipse, e nós vamos dar só algumas notícias que saíram nos jornais, nas notícias, nos noticiários. Por exemplo, no domingo, Donald Trump anunciou que entraria na guerra e entrou e lançou mísseis contra as usinas do Irã, tá? E ali acarretou um monte de problema. Inclusive, domingo também, acho que foi domingo, morreu através de uma queda de helicóptero. Eu acho que o segundo presidente do Irã, o vice-presidente do Irã, acho que foi ele. E agora, hoje de manhã, a notícia que foi o presidente. Eu acabei não entendendo muita coisa sobre isso. Mas outra notícia que aconteceu hoje de manhã é que o Donald Trump cessou a guerra. Tá? Então foi feito um acordo, tá, para que a guerra cessasse. Então a gente não sabe quanto tempo vai durar isso aí, se realmente isso é algo. Opa, tem aqui conosco aqui, Deus abençoe sua vida. Quem está participando aí já fez um comentário. Deus abençoe, Deus abençoe. Amém? Forma poderosa a sua vida. A Grace, né? Acho que é GP Oliveira. Agora quem é? Será que é minha sobrinha? Não sei. Né? Deve ser. Deixa eu ver quem ela é. Identifique aí que eu não consigo ver pela foto, ainda mais pela distância, tá? Aí, e também os nomes que as pessoas usam no Facebook e no Instagram é mais complicado que outra coisa. Então eu acabo não sabendo quem é que está aí do outro lado. Botou aqui, isso mesmo, pastorzão, só vitória. Deus abençoe, tá? Aí eu não consigo identificar. Deus abençoe sua vida. Ok? Mas o que eu queria falar? Deixa eu ver aqui para a gente entrar aqui no meu perfil aqui para ver se a imagem está boa. Se o som estiver legal, fala comigo aí, gente. Pastor, o som tá bom, tô ouvindo. Tá. Ah, o Bispo Robson está aqui. A paz, Pastor Paulo, Deus abençoe. Bispo Robson, Nascimento, um amigo. Um abraço. Muito legal, muito legal. Vamos conversar sobre esse assunto, queridos? Vamos conversar sobre isso? Eu queria ler com você Mateus capítulo 24, tá? Mateus capítulo 24 e o versículo 29, lá no finalzinho do capítulo 24 de Mateus, para a gente fazer uma análise sobre essa previsão de Jesus
Ah, o som tá baixo aí, bispo. Deixa eu tentar melhorar aqui. Obrigado aí por falar, tá? Deixa eu tentar melhorar aqui o som. Tudo aqui. Acho que a gente vai conseguir agora. Vê se tá melhor, bispo Robson. Vai dando feedback aí para mim. Obrigado. Obrigado. Vamos ver se melhorou. O som tem que estar bom, né? Qualidade. Tem que ter qualidade aqui pra gente. Queria só o feedback do bispo Robson para ver se melhorou. É porque essa mesma mesa, esse mesmo equipamento que eu uso aqui para live, eu uso para a igreja. E aí a gente tem que ficar mudando, modificando o som, né? Então vamos ver se a gente consegue ter um som de qualidade para nós fazermos uma live de qualidade e chegar para você informações legais. Tá ok? Melhorou bem? Melhorou bastante? Tem chieira, nada disso? Tá tranquilo? Obrigado então. Deus abençoe sua vida, meu amigo. Grande abraço aí. É o vice-presidente aí do Conselho de Pastores. Está me ajudando muito, me dando uma força, me dando um apoio. Cara sensacional, tá? Então, vamos começar com Mateus capítulo 24, quando Jesus fala que as estrelas cairão do céu, mas tem um detalhe aqui que você precisa observar nesta passagem, tá ok? Você precisa observar nessa passagem. Eu gosto de ler a Bíblia com todos os detalhes, prestando atenção nos detalhes. Você tem que prestar atenção nos detalhes, tá? Por exemplo, ó, Mateus 24, diz a Bíblia assim, no versículo 29. Logo depois, olha, presta atenção nisso aqui. Logo depois das aflições daquele dia, a Rosane Souza está aqui, graça e paz, Rosane Souza, diaconisa, foi nossa aluna aqui também, Deus abençoe sua vida. Um abraço. Logo depois, presta atenção nisso aqui, logo depois da aflição daqueles dias, não é daquele dia, daqueles dias, o sol escurecerá e a lua não dará sua luz, e as estrelas cairão do céu, e as potências dos céus serão abaladas. Olha que coisa interessante esse texto. Logo depois das aflições daqueles dias. De que dias ou de quais dias Jesus está se referindo? Jesus aqui está se referindo à grande tribulação. Entendeu? Então vamos supor, logo depois das aflições, que a Bíblia fala sobre a grande tribulação várias vezes, e a Bíblia diz que esse dia será dias de aflições, mas também a Bíblia fala que dias tenebrosos, de muitas aflições, será o dia do Senhor. A gente tem que entender o seguinte, o que é dia? A Bíblia fala, dia do Senhor, ela muitas vezes se refere a um dia específico, que é o dia que o Senhor ressuscitou, o dia que o Espírito Santo desceu sobre a igreja, o dia que a igreja primitiva se reunia. Então era chamado de dia do Senhor. Mas também a Bíblia fala, dia do Senhor é o dia que o Senhor virá com poder e grande glória e vai fazer o quê? Trazer juízo sobre a terra. Esse dia também é chamado dia do Senhor. A Bíblia fala desse dia do Senhor de uma forma muito categórica. Depois eu vou te mostrar na Bíblia quando que a Bíblia fala a respeito desse dia do Senhor. Tá? Eu estou falando isso só para a gente poder entender sobre o que é dia do Senhor. Tudo bem. Mas vamos caminhar aqui para o Mateus 24. Logo depois das aflições daquele grande dia, ou daqueles dias, eu tenho que prestar atenção
nesse plural. Você não pode confundir naquele dia com daqueles dias. Embora a Bíblia ela relata que 1000 anos para Deus é como fosse um dia. Então, existe profecia na Bíblia que Deus ele está falando de vários dias e outras profecias estão falando de um único dia. Que esse único dia está se referindo a anos para nós, mas para Deus é como fosse um dia. Entendeu? Então tem acontecimentos na Bíblia que eles podem durar vários dias ou podem durar somente um dia. Mas aí a gente tem que entender que 1000 anos para Deus é como se fosse um dia e, e vice-versa. A gente tem que ter esse nível aí de entendimento. Deixa eu testar mais uma vez o meu som aqui. É ok. Então eu estou achando que está bom e já me deram feedback aí que está bom. Então o que acontece? O que a gente pode analisar como dia naqueles dias? O dia da grande tribulação. Aí eu vou entrar na questão das estrelas cairão do céu. Jesus falou, as estrelas cairão do céu. E a gente tem aqui muita pesquisa, por exemplo, se colocar lá no Google, se eu colocar aqui, ó, qual o tamanho de uma estrela? Eu posso colocar aqui, ó, qual, né, para a gente fazer uma analisação. Qual o tamanho de uma estrela? Uma estrela que a gente vê no céu. Qual o tamanho? Vou botar aqui da menor estrela. Da menor estrela. Tamanho da menor estrela. Tá? Para a gente ver se tem condição de uma estrela realmente cair do céu. Tá? Então, vou botar aqui, ó, para pesquisar. Qual o tamanho da menor estrela do universo? Entendeu? Então, aqui, ó, pesquisado, ó. A menor estrela conhecida como a EBLM, aí tem um montão de número aqui, que é um pouco maior do que Saturno e tem aproximadamente 85 vezes a massa de Júpiter. Segundo a revista FESP, ela está localizada a cerca de 600 mil anos-luz da Terra e ela é um pouco maior do que Saturno. E Saturno, né, é um gigantesco planeta, muito grande. Então, trocando em miúdo, a estrela, a menor estrela, ela é muito maior do que a Terra. Então, aqui, para comparação, o Sol tem um diâmetro de cerca de 1.392.700 quilômetros. Enquanto a menor estrela tem um raio de aproximadamente 59 mil quilômetros, de acordo com a pesquisa. Isso significa que a menor estrela conhecida é cerca de 8% do raio solar. Então, a menor estrela já detectada, apelidada pelo número aqui, um monte de número, tem apenas 7 vezes o tamanho da Terra. 7 vezes o tamanho da Terra. E é menor que Saturno. Então, isso é bem. Então, a menor estrela é 7 vezes, só para entender, a menor estrela é 7 vezes maior do que a Terra. Deu para você me entender até agora o que eu estou tentando explicar? Então, que estrela, quais são as estrelas que vão cair do céu quando Jesus profetizou isso aqui? Né?
as estrelas cairão do céu. Poxa, mas se uma estrela só cair, acabou tudo. É maior do que a Terra. E aí, como é que fica? Ah, obrigado aí, Rosane, o som tá ótimo. Então, se uma estrela só cair, o que vai acontecer na Terra? Vai acabar com a Terra toda. Você me entendeu como é que funciona? Então aí a gente precisa ter uma exegese, uma hermenêutica da interpretação do texto para nós termos uma ideia do que é a estrela cair do céu. Alguns estudiosos acreditam que essas estrelas que vão cair do céu pode significar muita coisa. Depois eu vou para Apocalipse 6, versículo 13, que fala já assim no passado. As estrelas caíram do céu. Mas eu vou explicar por que João não falou caíram, Jesus falou cairão do céu, e João e Apocalipse falou caíram do céu. Depois eu explico isso aqui. Está aqui meu amigo pastor José Macedo, vai comentando aí, pastor. Amanhã eu vou estar no Ministério Novo Dia, pregando a palavra lá, convido o pastor Josias, tá? E vamos estar lá pregando quarta-feira, para a glória de Deus, tá? Então, então as estrelas cairão do céu. Aí eu vejo que a menor estrela 7 vezes maior do que a Terra, tá? 7 vezes o tamanho da Terra, 7 vezes o tamanho da Terra. Que coisa grande é essa? Uma estrela. Aí se uma estrela cair na Terra, o que acontece? Então, será que Jesus está falando de estrela mesmo? Ou Jesus está falando de governante? Tem também essa interpretação. Governantes, pessoas que têm grandes prestígios, grandes poderes, vão cair por terra, tá? Do céu significa do seu apogeu. Cair do céu significa da sua estrutura. Pode ser isso. E pode ser também cair do céu, pode ser mísseis, né? Que eu postei no Instagram, quem viu lá meu vídeo, comente aqui, mísseis sendo jogados, né? Em nações, por exemplo, Israel atacou o Irã atacou Israel, e são mísseis, e parece que são estrelas, porque você vê os mísseis chegando, tá? Então, e parece ser estrelas. Deixa eu ver o que Josias será mesmo estrela que cairá ou são mísseis lançados de um país para o outro, e o semelhante gafanhoto seriam os aviões? Então, é isso que eu quero trazer para vocês, que o que João falou, ele não tinha dimensão, João do Apocalipse, e também o João que escreveu João, aliás, perdão, e Mateus que escreveu o livro de Mateus, que você tem que entender que Jesus nunca escreveu nada. Essa é uma questão. Quem escreveu foi Mateus, não foi Jesus. Então, Mateus escreveu o que Jesus falou. Só que Mateus escreveu o que Jesus falou cerca de 50 anos depois que Jesus falou. Então você tem que entender que pode ter havido assim uma maneira própria de dizer aquilo, tá? Não da forma que Jesus disse exatamente, mas na forma que o tradutor passou. Então isso é muito interessante. Então deixa eu só analisar uma coisa aqui para vocês. Vou colocar aqui no Google aqui, porque a gente vai estar estudando e pesquisando. Vamos na inteligência artificial aqui, porque você precisa também estar atento à inteligência artificial e a gente pode pesquisar aqui muita coisa bacana. Mas deixa eu te colocar aqui um fato aqui, ó, por exemplo. Deixa eu ver aqui. O que eu coloco aqui? Deixa eu ver aqui. Deixa eu colocar aqui, por exemplo. Qual ano? Vou botar aqui. Eu sei que é 50 anos depois.
Quantos anos depois Mateus foi escrito? Quantos anos? Vou botar aqui, ó, quantos anos Mateus foi escrito? Vou botar assim para a gente escrito rapidinho, tá? A gente está aqui, eu não quero correr contigo para a gente poder analisar. Então aqui, quantos anos depois? Ó, deixa eu ser bem aqui sucinto aqui para vocês, para você ter uma ideia. Vou aqui, ó, já correr aqui, ó. Ó, Mateus, o livro de Mateus, tá? O livro de Mateus. A maioria dos estudiosos, no entanto, concordam que o Evangelho de Mateus foi escrito entre os anos 80 e 90 depois de Cristo, depois do Evangelho de Marcos. Então, quer dizer, Mateus foi escrito 80 a 90 anos depois de Cristo. É claro que quando eu falei 50, é porque 50 anos depois, desculpe aqui, foi que o primeiro livro do Novo Testamento foi escrito, que foi Paulo que escreveu. Tá? Então, o primeiro escritor do Novo Testamento foi Paulo. Não foi Mateus, embora Mateus está na frente. Então, o apóstolo Paulo foi o primeiro escritor do Novo Testamento, o primeiro escritor. Ok? Então, isso aqui é bom a gente ter essa percepção, esse entendimento. Outra coisa que a gente tem que entender, por isso que eu estou falando, a forma que o autor colocou pode não ser a mesma maneira que Jesus falou. Porque Jesus, o Mateus escreveu 80 anos depois de Jesus ter falado. Você tem uma ideia. Então, se você falar uma coisa comigo na semana passada, se você tivesse falado alguma coisa comigo na semana passada, eu falaria o que você falou, mas talvez de maneira diferente. Eu não ia falar com todas as suas palavras, eu ia lembrar do que você me disse, mas eu ia falar com as minhas palavras. É assim que a Bíblia está escrita, dessa maneira. Entendeu? Então essa aqui é a grande questão. Você tem que ter esse entendimento. Opa, nossa, eu acho que é a pastora Sebastiana que está aqui, muito bom. Deus abençoe, pastora, sua vida. Pastora Sebastiana. Então, a gente tem que ter esse entendimento. Então, quando lê Mateus, as estrelas cairão do céu. Então, pode ser pessoas poderosas que vão cair, tá? As grandes estrelas, grandes homens, mulheres, famosíssimos, poderosíssimos. Isso aí é uma coisa que eu não acredito muito que seja só isso. Mas pode ser mísseis que vão parecer estrelas caindo do céu, tá? Vão parecer estrelas, aqueles mísseis que vão ser jogados, estão sendo já jogados, bombas nucleares, que podem ser isso, e também pode ser vulcões, né, que levantam lavas. Aqui em Nova Iguaçu diz que tem um vulcão adormecido ali, né? Não sei se é verdade, mas todo mundo fala isso. Então, muita gente fala isso, que ali tem vulcões sendo lançados. O Henrique Martins está dizendo aqui, estrelas cadentes são meteoros. Então pode ser meteoros também, o Henrique Martins. Podem ser meteoros que vão cair, né, na Terra. Eu acredito nessa possibilidade, tá? De meteoros. Só que tem um detalhe aqui em Mateus 24, 29, que diz que logo depois das aflições daquele dia, logo depois das aflições daquele dia. Então, não vai ser dentro da grande tribulação que vão acontecer esses fenômenos. Vai ser depois da grande tribulação, das aflições daquele grande dia. Agora a gente tem que entender que aflições, existem várias aflições que vão acontecer na Terra. Tá? Várias aflições.
e já estão acontecendo algumas aflições. Se a gente for ver, a gente está aqui num bem bom aqui no Brasil, mas lá fora o bicho está pegando. Lá fora o negócio tá feio, as coisas estão acontecendo. A gente tem que ter essa percepção de que o mundo está também em aflição, o caldeirão, vamos dizer assim, está fervendo, tem muita coisa acontecendo aí. Então a gente tem que ter essa percepção, esse entendimento de que as aflições podem já terem começado. Agora, eu não vou dizer para você que nós estamos na grande tribulação. Não vou dizer. Existem pessoas aí que estão falando, nós já estamos na grande tribulação, já aconteceu e tal, tal, tal. Não, eu não sou dessa linha, porque grande tribulação não é isso aqui. A grande tribulação vai ser um fenômeno mundial, vai atingir toda a Terra. Tá? Também não acredito que na grande tribulação algumas pessoas vão conseguir se esconder em cavernas e em abrigos subterrâneos. Até já existem, né? Mas existem mísseis aí, por exemplo, que conseguem penetrar a 30 metros abaixo da terra, entendeu? Então, se você for lá ver, eu vou até pesquisar aqui, ó, a capacidade de mísseis que são jogados, mísseis que são jogados, vou botar aqui, ó, qual o potencial de um míssil para a gente pesquisar, de um míssil. Qual o potencial destruidor? Vou botar aqui, potencial de destruição de um míssil. O míssil de destruição de uma arma nuclear. Vou botar aqui, de uma arma nuclear. Qual o potencial de destruição de uma arma nuclear? Aí eu coloquei aqui, eu achei aqui, ó, uma informação. O poder de destruição de uma arma nuclear varia significativamente dependendo do seu tamanho e de tipo. Eu estava vendo hoje na internet que existem países que têm mais de 1000 mísseis. 1000. Depois eu vou pesquisar aqui para você quais são os países que têm mísseis e ou bomba nuclear, quais são os países que têm e quantos tem. Eu estava vendo isso hoje, tá? Mas deixa eu ver aqui. Dependendo do seu tamanho e tipo, a arma nuclear pode liberar uma quantidade enorme de energia, causando efeitos devastadores em áreas extensas. Uma única bomba termonuclear pode destruir completamente uma área com raio de 10 quilômetros. Efeito danoso nuclear. Onda de choque. Olha que coisa. A explosão cria uma onda de choque que destrói edifícios, infraestruturas e uma grande área. Olha, para você ter uma ideia. Quer ver mais coisa aqui? Ó? Radiação térmica. Olha que coisa. Radiação térmica. Uma intensa onda de calor é emitida, causando queimaduras graves e incêndios. Você tem uma ideia. Outra coisa, radiação ionizante. Nêutrons e radiação gama, são liberados, causando danos celulares, mutações e genéticas. Queda radioativa
a poeira dos detritos radiativos são espalhados, contaminando solo, água e ar. Aí você vê que cada. Aí Jesus falou, aliás, o João no Apocalipse, ele disse que vai danificar as pragas, embora quando a gente fala de praga, não praga, não, os selos, né, perdão, não posso confundir pragas do Egito, né, com isso aqui, como é que eu vou te falar? As, os selos, né, as trombetas, os selos vão ser terríveis. E a gente pode pensar assim, será que vai ser Deus que vai derrubar isso aqui tudo? O que vai acabar, vai mandar do céu? Ou serão os próprios homens que vão se autodestruir com a permissão de Deus, é claro, tá? E aí a gente queda radioativa, queda radioativa. A poeira e os detritos radioativos são espalhados, contaminando o solo, a água e o ar. Olha aí. Então, não vai ser terrível. Então, quando a gente fala de estrela cair do céu, que vai danificar ter essa parte da terra ou a parte das águas, lá em Apocalipse está escrito isso, a gente tem que ver que pode ser essas coisas também. Entendeu? Não é uma estrela em si caindo do céu. É isso que eu estou tentando explicar aqui, analisando não só a Bíblia, mas também a ciência, essas coisas todas. Efeitos a longo prazo. O que pode acontecer a longo prazo? A contaminação radioativa pode persistir por anos, afetando a saúde humana e o meio ambiente. Quer dizer, aí é quando a gente vê que dá, no que o João de Apocalipse falou, é que vai causar danos da terra. Vai causar danos na terra. Vamos ler aqui o texto para a gente ter uma ideia do que vai acontecer. Se você puder comentar aqui, falar alguma coisa, pode ficar tranquilo, tá? Pode comentar, pode falar. Nós estamos aqui para poder e você falar com a gente o que você acha disso tudo. Apocalipse capítulo 6. Vamos dar uma olhada aqui em Apocalipse capítulo 6, para a gente ter uma comparação, uma ideia aqui do que realmente pode estar acontecendo. O Henrique Martins está falando aqui, ó. Mateus falou estrelas, mas nós sabemos que estrelas cadentes são meteoros e cometas também. Tudo bem, pode ser, né? Pode ser. Bacana esse seu comentário. Hein? E continua comentando aqui para a gente poder estar falando aqui mais um pouquinho sobre o que nós estamos analisando aqui. Apocalipse capítulo 6. Tá? Apocalipse capítulo 3. Abertura dos primeiros selos. Tudo bem. Olha o que fala aqui no versículo 13. E as estrelas caíram do céu. Por que ele falou caíram? Porque ele está vendo uma visão. É como se a gente estivesse contando um sonho para alguém. Ah, eu tive um sonho que eu caí, né? Que eu caí. Mas na verdade ele está apontando para o futuro. Isso que eu também queria chegar nesse ponto. Ele está contando uma coisa como se já tivesse acontecido, mas na verdade é uma coisa que ainda vai acontecer. É igual a passagem do rico e do Lázaro, que muita gente confunde. Embora Jesus está contando como se uma coisa tivesse acontecido, mas é uma coisa que ainda vai acontecer. Entendeu? Então é isso que é importante. Então, Mateus capítulo 6, versículo 3 diz: As estrelas caíram sobre a terra como a figueira lança de si os seus figos verdes, abalada por um vento forte. Aí vem o texto, ó. Essa Bíblia está com letra pequena, não estou conseguindo enxergar direito. Mas vem o texto aqui, ó. E o céu retirou-se como um livro que se enrola, e todos os montes e ilhas foram
removidos dos seus lugares. E os reis da terra, e os grandes, os ricos, e os tribunos, e os poderosos, e todo servo, e toda livre, se esconderão nas cavernas e nas rochas das montanhas. E aí fala, depois vou falar, ver o que o Henrique falou aqui, Apocalipse 6, Apocalipse 6. Ele fala realmente que vai haver homens ricos, né, poderosos e tal. Então aí que entra aquela questão, Henrique, que pode ser realmente gente poderosa, né? A gente tem que ter essa ideia. Está no versículo 1, né? E havendo o cordeiro aberto um dos selos, olhei e vi um dos 4 animais que dizia, como em voz de trovão, vem e vê. Bom, isso é o que o Henrique botou aqui, o texto eu estou lendo. Então, o que eu quero dizer para você? Voltando aqui, onde eu estava, não, eu estava aqui, tá? Sobre a questão do poder de um míssil, de uma bomba nuclear, vamos ver até onde ela pode alcançar. Uma escala de poder. Quilômetros. Bomba como rendimento de quilômetros. Milhares de toneladas. Pode devastar cidades inteiras. Olha aí. Pode devastar cidades inteiras. Então, uma única bomba pode devastar a cidade inteira. Que coisa incrível, hein? Meu pai do céu. Então, meu irmão, tá difícil as coisas, hein? Só Jesus. Para guardar o povo. Só Jesus. Tá? Agora, a gente tem que fazer essas análises. Tá? Pode ter que fazer essas análises desses poderes. A Bíblia fala que os poderes dos céus serão abalados. Então vamos ver essa expressão aqui. Mateus capítulo 24, versículo 29. Mas eu queria enfatizar que diz que logo depois das aflições. Então, antes de acontecer essas coisas, vão acontecer outros tipos de aflições, que são as perseguições, que são o anticristo querendo detonar, acabar com o povo. Você entendeu como é que funciona? Então a gente tem que ter essa compreensão aqui. Então, vamos lá, 29. Logo depois, vamos ler de novo. Logo depois das aflições daqueles dias, o sol escurecerá. Bom, aí vamos falar sobre a questão do sol escurecerá. Por que o sol vai escurecer? Outra pergunta. O sol vai deixar de existir? O sol vai deixar de existir? Não acredito. Não pode. Porque o mundo ele está girando, ele tem a sua órbita. Como é que o sol vai parar de existir? Mas o sol não dará a sua luz, na minha interpretação, o que significa? Dá sua opinião aí para você, para a gente estar conversando sobre isso. O Henrique está falando aqui, Henrique Martins, está falando aqui, os homens mais ricos do mundo já estão construindo parques preparados para suportar as bombas nucleares. Como ele já sabe, a potência, eles o quê? Fazem mais profundos que a bomba nuclear. Existe essa possibilidade. Mas também estão fazendo bomba nuclear também que consegue atingir 30 metros de distância de profundidade desses bunkers, né?
desses bunkers, né, Henrique? Então, o que, que é o sol escuro? O sol não dará. O sol, como é? Está escrito aqui, ó. O sol escurecerá. Então, o que acontece? Tanta bomba, tanta fumaça, tanta poluição. Você vê hoje em dia em algumas cidades, não tem sol, porque é fumaça o tempo todo. A poluição direta. Então não tem. Então você vê que, na verdade, o que está acontecendo? O sol não consegue brilhar. A lua não consegue brilhar. Cheio de nuvem, cheio de fumaça. Nuvem não, fumaça. Então pode ser isso. Então deixa eu colocar aqui, por exemplo. Deixa eu colocar aqui. Por exemplo, o que pode. O que pode impedir pesquisar? O que pode impedir o brilho do sol? Tá? Só para a gente ter uma ideia aqui. O que pode impedir o brilho do sol? Vamos pesquisar aqui. Aí, vê o que eu falei aqui para vocês. Ó. Aí, ó. Tá vendo aqui? O brilho do sol pode ser impedido ou obscurecido por vários motivos, inclusive nuvens, poluição e até mesmo pela própria atmosfera da Terra. Além disso, objetos como cortinas, películas em janelas protetoras podem. Isso aí é outra coisa. Mas o que eu quero dizer para você é nuvem. Nuvem pode impedir o sol. Tudo bem, isso a gente já sabe. Poluição pode impedir o sol brilhar. Poluição. Então a Bíblia fala aqui, ó, o sol escurecerá. O sol escurecerá. Então, mas não é o sol que vai sair do seu lugar e deixar de cumprir o seu propósito. Não é o sol, mas a poluição que vai ser muito grande, tá? Muita fumaça. Inclusive, eu vou pesquisar um filme sobre isso para me dar uma olhada. Vou ver sobre um filme razoável. A gente vê isso no filme, né? Eu quero ver um filme hoje sobre isso. Porque a Hollywood, né, fala muito sobre essas coisas. Então, o que pode ser? Poluição. Poluição. Então, vamos ler. Partículas como poeira, poluição e gotículas de água na atmosfera podem dispensar a luz solar, tornando o céu mais esbranquiçado ou avermelhado, diminuindo o brilho do sol. O Henrique está falando que bombas atômicas podem escurecer o sol. Entendeu? Aí a gente tem que ser um pouco crítico, irmão, um pouco realista. Porque tem gente que ele faz assim uma alegoria do Apocalipse e ele não analisa por outro ângulo. Você tem que ver outro ângulo. Eu sou um pastor, um estudante da Bíblia, que eu creio muito, mas muito nas Escrituras. Eu, sinceramente, para mim, as Escrituras é a palavra de Deus. Ela não contém só a palavra de Deus, ela é a própria palavra de Deus, porque nada que está escrito na Bíblia foi fora da vontade de Deus. E eu não continuo crendo na palavra de Deus, não desacredito de forma nenhuma. Creio nela, embora a gente tenha que analisar. Estava falando com o irmão hoje. A gente tem que ver algumas possíveis contradições, possíveis. Não, a Bíblia não tem contradições,
Mas tem gente que acha contradição, mas é falta de leitura e de uma exegese mais apurada. Outra coisa, a atmosfera da Terra. A atmosfera, com suas moléculas de gás e partículas, também interfere na luz solar. As cores do céu, como azul, são resultado da forma como a luz interage com a atmosfera. Ok? Então a gente tem que ver isso aqui. Outra coisa que eu ia falar aqui, a Lua também. Então vamos supor, vai ter dias, ou vão ser dias, que vai ser muito mais escuro do que alguns dias. Vai ter dia que vai ter tanta nuvem, tanta fumaça, melhor dizendo, que a Lua não vai nem aparecer, mas ela está lá. Mas ela não vai nem aparecer. Então a gente tem que ter essa convicção. Tá? A Lua nunca vai deixar de existir, vai deixar de brilhar. Mas o Sol não vai deixar de existir, vai deixar de brilhar. É diferente. Então a gente tem que ter essa ideia. Tá? Essa ideia. As estrelas cairão do céu, aí já falamos disso, e as potências dos céus serão abaladas. Tá? O que é potência do céu serão abaladas? O que significa isso? As potências. Por isso que você tem que estudar pesquisando. Tem que pesquisar. Então vamos ver aqui. Vamos ver algumas interpretações para as potências do céu serão abaladas. Algumas interpretações. Vamos lá. A interpretação exata do que significa as potências do céu serão abaladas variam entre diferentes tradições religiosas, mas geralmente é entendida como um evento cósmico que procede à volta de Cristo. Vão ser abaladas. Eventos relacionados. Além do abalo das potências celestiais, a passagem também menciona o escurecimento do Sol e da Lua, a queda das estrelas e o aparecimento do Filho do Homem vindo nas nuvens. O que significa um abalo? Abalo literal. Alguns interpretam essa frase como um abalo físico do universo, como fenômeno astronômicos drásticos e ocorrendo. E tem também a interpretação do abalo simbólico, tá? Do abalo simbólico. Então, o que eu quero falar com você nessa live de hoje? Que eu já vou estar terminando aqui. É dizer o seguinte: precisamos mergulhar na palavra. Precisamos estar na palavra. E eu quero aproveitar, obrigado pela participação de todo mundo, eu quero aproveitar chamar você para fazer um curso bíblico, curso teológico, curso da palavra. Nós precisamos estudar a palavra, gente. Tem muito crente despercebido. Tem muitos crentes que não estão nem aí para a palavra. Existe cristão fora do propósito de Deus. A gente tem que estar prestando atenção nesse detalhe. Tá? Prestar atenção nessas coisas para a gente poder entender a palavra de Deus, entendeu? Que Deus abençoe sua vida, que o Espírito Santo fale no teu coração, que você realmente entenda, tá? Agora eu peguei aqui, ó, tá vendo? O Henrique, é porque o nome dele é Henrique, mas ele é o apóstolo Henrique Martins. Deus continue abençoando. Estou escrevendo um livro, aliás, ele está escrevendo um livro, melhor dizendo, e ele está escrevendo um livro
E eu vou editar esse livro do pastor, do apóstolo Henrique Martins. Deus abençoe, meu amigo, tá? E vamos lá, tá? Para frente. Ele está falando aqui no ele está falando aqui, além de estar falando também no Facebook, ele está falando aqui no WhatsApp. Então vamos ver o que ele falou aqui para a gente já terminar aqui, ó. Ele falou que haverá na sexta trombeta e no sexto selo, Apocalipse 6:12, o sol escurecerá quando o sol parar de brilhar, será próxima da última trombeta, porque na sétima trombeta vem Jesus com sua glória. O Henrique Martins é defensor do pós-tribulacionista, né? Ele crê que a igreja passará pela grande tribulação e também crê, conversando comigo, escrevendo seu livro, disse que cada trombeta vai ser tocada de ano em ano, de acordo com uma palavra que está lá em Deuteronômio, lá no livro de Pentateuco. Mas que Deus abençoe as suas vidas e que nós possamos continuar estudando a palavra do Senhor e aprendendo mais e mais daquilo que Deus tem para nós. Um grande abraço para todos, até o próximo vídeo. Amanhã eu vou estar pregando na igreja Um Novo Dia e de repente vai estar transmitindo também ao vivo por aqui. Que Deus abençoe sua vida e que você possa, junto conosco, caminhar nesse propósito para a glória e honra do Senhor. Grande abraço, Deus abençoe. E se você quiser estudar teologia, fazer um curso conosco, leve para a sua igreja ou então venha fazer conosco, tanto presencial como online. E nós estamos abrindo vagas para um seminário bacharel em teologia, bacharel livre, tá? Aqui na igreja, bacharel livre. Então, se você quiser estudar, vai ser uma honra para a glória do Senhor. Deus abençoe. Até o próximo vídeo.